Bom dia a todos. Meu nome é Ana Cláudia e hoje eu vou estar com vocês na abertura, né? Então, a nossa lição vem do Vinha de Luz, né? Pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. É a lição número 77. Chama-se Sofrerá Perseguições. Mas antes da lição, e mesmo do versículo, esse versículo vem da segunda carta a Timóteo, de Paulo de Tarso. Né? Então, vamos colocar Paulo de Tarso e Timóteo na história, né? Para quem mais ou menos só ouve essa parte que é dada nas igrejas, principalmente, né? Quando são citadas as epístolas de Paulo. Timóteo era uma criança quando Paulo conheceu ele a primeira vez, né? Aos 13 anos, mais ou menos. Ele era um gentio, né? Ele era um gentio, que significa que ele não era judeu, né? E morava na cidade de Listra, né? Com a mãe e a avó. Cuidava de cabritinhos e tudo mais. Mas Paulo viu nele uma coisa que não era normal você ver numa criança, né? Quer dizer, viu aquela luz de Deus já dentro dele, né? Através dos olhos de uma criança de 13 anos que cuidava dos cabritinhos. Então, a partir desse dia, Paulo enxerga em Timóteo uma grande esperança para o cristianismo, né? E isso realmente acontece. Na primeira vez ele deixa ele lá e continua suas viagens. Na segunda vez que eles se encontram, ele já leva Timóteo com ele, né? E Timóteo começa já a sua caminhada para Jesus e com Jesus, né? Então essa é a segunda carta, que eu acho interessante como a forma, como é bem pessoal a carta, porque Paulo já estava quase no final, provavelmente preso, até não me lembro exatamente. E ele começa a carta, ele se apresenta e ele fala, né, ao amado filho Timóteo. Então, ele considerava realmente Timóteo como um filho espiritual, né, e ele faz muita coisa por ele. Então, mais ou menos isso, só para citar para vocês. Para quem tiver curiosidade, vem do capítulo 3, o nosso versículo é o versículo 12, mas eu aconselharia vocês a darem uma olhada, nem que fosse só no item 3, inteirinho. É maravilhoso, né? Aliás, essa carta inteira é maravilhosa. Mas então, vamos ao nosso. Sofrerá perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Né? Então, é Paulo, segunda carta aos Timóteos, segunda carta a Timóteo, do item 3, o versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atributos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiverdes, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições.
Então é bem interessante, né, a lição, eu achei, porque todas as primeiras coisas que ele fala são todas coisas lícitas, que nós podemos fazer. Está no nosso direito, né? Quer dizer, que é prestar um serviço e pedir coisa em volta. É fazer uma coisa legal e querer... É tudo lícito. Mas como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? É exatamente isso que a gente quer. Né? Então, que é uma coisa, é um passo além do que nós já estamos vivendo. Né? Porque não é só querer o que me é lícito, não é só querer e fazer o que eu posso fazer. É dar um passo além. É isso que ele está pedindo. Né? Por quê? Porque nós temos todos os direitos, né? De dar e receber, de pedir, mas nós temos que estar já com todo o nosso conhecimento, com tudo que a gente procura a cada dia ser um passinho melhor, a gente pode dar mais. Né? Então, é isso que ele fala sobre sofrermos perseguições. Porque quando você é diferente, né? Quando você dá além, né? Nossa, que esquisito. Né? Nossa, nem tá cobrando para fazer aquele negocinho ali, que às vezes não custa nada. Né? Quer dizer, dar uma mão para alguém, você ajudar, você amar, você usar da caridade. Né? Na nossa quinta-feira aqui nós abrimos 3 lições no nosso trabalho. As 3 lições falaram sobre caridade. Então a gente ainda brincou. Falou, nossa, acho que todo mundo aqui está precisando ouvir sobre o que mesmo? Caridade. Né? E por coincidência, no dia seguinte, eu abro o evangelho todos os dias. Eu abri exatamente o mesmo evangelho. Quando eu abri de manhã assim, eu falei, não, tá de brincadeira. Falei, sério, nós lemos isso aqui ontem, era 8 horas da noite. Eu vou ter que ler de novo agora de manhã? É sério? Então, eu tive certeza absoluta que era para mim. Né? Podia ser para mais alguém, mas eu sabia que era para mim. E eu li novamente. Né? Nós abrimos a parábola do bom samaritano. Né? Entendeu? Nós abrimos a parábola do bom samaritano e no dia seguinte eu abri ela novamente, onde ele cita todas as citações e depois ele lê a parábola e depois ele explica a parábola. Né? Que é quem é que está ali fazendo alguma coisa? Quem é que escolheu fazer o bem? Então isso a gente pode escolher. Não interessa, como disse aqui Timóteo e tudo mais, como eu falei para vocês, ele era um gentio, ele não era judeu. Mas ele enxergou o Cristo já dentro do garoto de 13 anos, que nem sabia quem era o Cristo ainda. Mas na hora que ele expõe, na primeira vez que ele tem a oportunidade e mostra para o garoto quem era o Cristo, parece que o mundo fez assim, ó, buf, abriu. Então é isso que a gente tem que deixar acontecer conosco. Nós já sabemos quem é o Cristo. Né? Quer dizer, deixa ele expandir dentro de você, deixa ele crescer dentro de você, porque com certeza todas essas coisas que foram faladas aqui não fica difícil da gente fazer, não fica difícil da gente abrir mão de um pouquinho de dinheiro, não fica difícil da gente abrir mão de um pouquinho de tempo, não fica difícil, porque o Cristo está na gente, é só a gente deixar ele expandir e ele crescer dentro de nós, tá? Eu queria antes colocar para vocês, ó, o item 3, que é para dar uma curiosidade para vocês irem lá atrás. Eu nunca fui de Bíblia, vou falar a verdade, cresci num lar católico, né? Muito cedo tive contato com o espiritismo, e então nunca fui muito de Bíblia. Mas depois que eu comecei a ouvir Emmanuel e ler Emmanuel, principalmente o livro Paulo Estevão, né? Que eu praticamente sei o livro de cor, né? De tantas e tantas vezes, porque toda vez que ele me aparece na frente, que seja para ouvir, eu ouço de novo. Porque eu acho assim, uma lição de humildade, uma lição de como a gente deve se portar, né? Quando as oportunidades aparecem, Senhor, o que queres que eu faça? E não, nossa, ontem eu fiz aquilo, mas agora que não dar desculpa, não achar um subterfúgio para você se dar melhorzinho. Não, Senhor, o que queres que eu faça? Esse tem que ser o nosso lema na vida, né? Então eu acho que eu tive curiosidade de procurar Atos dos Apóstolos. Né? Porque era tantas vezes citado, e ele mesmo no livro ele fala que ele queria escrever, então as epístolas que ele não tinha ideia que iam ser colocadas para o mundo, estão todas aqui.
Né? Então eu tive curiosidade. Então pedi para minha tia, quando ela veio do Brasil, me trouxe uma Bíblia do Brasil, né? E eu de vez em quando fuço. E aí ontem, quando eu dei essa lição, eu peguei e fui olhar. Então eu vou deixar para vocês por curiosidade, que eu falei para vocês lerem, né? O 3, somente o primeiro parágrafo do item 3 da segunda carta de Timóteo, que chama Tempo de Decisão. Fique sabendo, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemadores, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, incapazes de perdoar, mentirosos, sem controle, cruéis, inimigos do bem, traidores impulsivos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eles mantêm a aparência da piedade, mas negam o poder que ela tem. Afaste-se de tais pessoas. Isso aqui foi escrito quando? Ontem, né? Isso foi escrito 60 anos, no 60 DC, tá? Há quase praticamente 2.000 anos atrás. Mas eu acho que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Entendeu? É exatamente os tempos difíceis. Nos últimos dias haverá momentos difíceis. Então que a gente possa deixar a luz do Cristo expandir dentro da gente, para que pelo menos ao nosso redor a gente possa fazer diferença quanto a esse parágrafo aqui, ó. Para não ser nenhuma dessas pessoas aqui, ó, né? Pessoas difíceis, egoístas, que pensam só nele. Dentro de toda a lição de hoje e dentro desse parágrafo, acho que essa é a nossa meta para essa semana. Vamos colocar assim, ó, não é para a vida não. É para essa semana ser melhor hoje do que a gente foi ontem e melhor do que a gente vai ser amanhã. Ok? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, por termos escolhido levantar da cama e nos sentarmos aqui nessa sala hoje para trocarmos experiências, trocarmos ideias e cada vez mais nos fortalecermos na luz do Cristo. Que Deus possa enxergar esse nosso pequeno esforço e nos dar cada vez mais força para que estejamos sempre no caminho e que possamos sempre escolher o caminho do bem. Ajude-nos a fazer diferença na vida dos outros e ajude-nos a sermos como esses exemplos que tivemos lá atrás, muitos deles, né? Aquele que nem conhecia, mas já amava, ou aquele que fez tudo tão errado, mas na hora que teve a chance, se prontificou e entrou no caminho. Que possamos ser essas pessoas, não lamentando o ontem, mas sim desejando muito, muito, muito um amanhã melhor. Agradecemos, Senhor, sempre e que possamos aproveitar hoje o dia muito melhor do que aproveitamos o dia de ontem. Assim seja. Bom dia, gente. É interessante como é que as palavras da Cláudia traduzem muito bem o trabalho de hoje, né? Eu tenho certeza que o Evangelho vai ser mais ou menos da mesma forma. E nós estamos no Livro dos Espíritos, nós estamos falando das leis divinas. A gente terminou a lei de adoração e agora a gente vai começar a lei do trabalho. Lei do trabalho, capítulo 3, item 1, necessidade do trabalho. Pergunta 674. Kardec pergunta à espiritualidade: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a espiritualidade responde a Kardec o seguinte: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Na 675 ele pergunta o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a espiritualidade responde: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E na 676 ele pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? E a espiritualidade responde: é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino
Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Eu raciocinando sobre isso aqui desde a semana passada, porque eu achei que ia ser rápido a questão que eu fiz a semana passada, mas acabou, não foi. Então eu estou pensando sobre isso desde a semana passada. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Vocês conseguem imaginar a vida sem trabalho? Não tem como não, gente. O trabalho é a lei maior de todas. Em tudo que você for fazer, em tudo que você pensar em fazer, é preciso trabalho. Tem que ter o trabalho de alguém, tem que ter alguém ali trabalhando para poder melhorar a situação, ajustar alguma coisa, preparar o caminho para outros que virão na sequência. E aí eu fui procurar em Miramês agora cedo, porque a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, é muito difícil usar as palavras como o Miramês usa. Aí eu peguei aqui das 3 perguntas, eu tirei só uns pedacinhos aqui para a gente poder entender. Tem um pedaço aqui que Miramês fala assim, ó, o próprio corpo humano, essa máquina divina, em todas as suas particularidades, é exemplo nobre de movimentos rítmicos, operando em seu conjunto o despertamento de novas forças que buscam o mais além. Quer dizer, a gente está sempre procurando algo mais. É da natureza humana, não tem como sem trabalho. A ciência, nos dias que correm, nos mostra que nada existe inerte. Tudo se movimenta, tudo trabalha por ordem daquele que a tudo criou. Desde a força interatômica até as constelações, todos os seres rastejantes na terra, até os anjos dos céus, todos têm obrigação de laborar como co-criadores de novos ambientes, juntamente com a força e o progresso estabelecido por Deus. Logo abaixo ele fala assim, o trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho, e saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho, e saber falar é de grande valor espiritual. Enfim, tudo o que existe pode ser alvo de trabalho, mas nem tudo nos serve para operar. Usemos a inteligência em conexão com a consciência e escutemos o que ela determina no clima de Jesus Cristo para que possamos fazer bem o nosso trabalho. Isso aqui eu vou deixar para ler por último. Com relação à pergunta 676, ele falou um negócio interessante aqui também. Aliás, tudo é interessante, mas tirei um pedacinho assim que eu achei mais interessante para nós aqui agora. Porque na realidade não tem muito o que falar sobre trabalho. Eu acho que todos nós aqui conseguimos entender isso. Não é simplesmente o trabalho físico. Aqui a gente está conseguindo entender pela espiritualidade, pelas respostas que a espiritualidade nos dá, que tudo na vida é trabalho. Tudo na vida é trabalho. Nós nascemos para isso. Somos nós que mudamos o mundo. Igual o Cláudio estava lembrando aqui de Paulo de Tarso e outros mais. Na época deles não existia esse tanto de gente que existe no mundo, não, gente. Entendeu? E hoje você vê o mundo como está movimentado, está grande, está enorme. Hoje nós estamos tendo guerras frias aí novamente, porque um povo que trabalhou duro, sabe Deus de que jeito que eles trabalharam, mas trabalhou, está tentando de todas as maneiras dar a volta no mundo, que são os chineses. Mas Miramês fala aqui, ó, toda atividade nobre é ação de louvor, é gratidão a Deus pelo ensejo de laborar em favor da evolução de todas as coisas. A natureza é pulsante em toda parte. As águas se movimentam em todos os rumos. O ar sopra em todas as direções. Os raios solares se estendem por todas as gamas da vida. A natureza íntima das árvores é inquieta para mantê-las na forma que Deus lhes deu. Os átomos, com seus elétrons, prótons e nêutrons, têm o seu cinetismo próprio. Os planetas e sóis
as galáxias e acúmulos viajam pelo cosmo em velocidade empiricamente inimaginável. E Deus pulsa na intimidade de toda a criação. A vida é, pois, movimento expresso em equação matemática. Então, não tem muito o que se falar. A única coisa que precisa ser bem claro para nós nessas 3 perguntas aqui, e nas outras que virão para frente aqui, mas para nós aqui hoje, para nós aqui agora nesse momento, é a certeza de que nós não vamos conseguir nada na vida sem trabalho. Nada, gente. Tudo que a gente precisa se organizar, reorganizar, fazer acontecer, tem que ter trabalho. Não tem jeito. Agora mesmo nós estamos, meninos estão chegando aqui, a menina trouxe um bocado de sacola ali agora. Ó, a trabalheira que ela trouxe aqui para arrumar e coletar para trazer. É por causa do Iad Céu. Sábado que vem agora, trabalho. Entendeu? Tem trabalho. Para muita gente aqui vai lá para poder ajudar e fica lá, na expectativa lá, sabe Deus como é que vai ser o clima nesse dia também. Você entendeu? Então, assim, qual a parte que a gente pode fazer com relação a esse trabalho? Propagar. Ir lá, dar uma ajuda se for preciso. É trabalho. Tudo tem sua movimentação. Nós precisamos estar atentos a isso. E eu guardei, por último aqui, a última coisa que ele falou aqui, ele fala assim, ó, a última coisa que eu marquei aqui, ele falou assim: quem rejeita o trabalho que as leis da terra exigem está se marginalizando e ficando fora da lei, da natureza. Mesmo quem já se encontra fora das leis dos homens, sem trabalhar para sobreviver, que ajude a quem precisa, e que são muitos, velhos, crianças e doentes, pois esse é um trabalho com Deus sob a direção de Jesus. Assim, ele virá a ser digno do salário espiritual e, quando voltar para a prática espiritual, poderá estar à direita do Senhor. A direita a que nos referimos é a consciência reta e tranquila pelo dever cumprido. Eu acho que eu não preciso falar mais sobre isso aqui não, né? Eu só quero que vocês nunca se esqueçam de que a doutrina dos Espíritos nos mostra claramente que a vida não tem fim. A vida tem começo. Tem um começo, mas não tem fim. A partir do momento em que a gente começa a se entender e perceber que nós somos... Eu sempre falo isso e eu acho que todo mundo que parar para poder analisar vai perceber isso claramente. Nós somos a coisa mais linda que Deus criou nesse universo. De tudo que é bonito nesse universo, porque o universo inteiro é lindo. Mas nós somos os mais. Sabe por quê? Porque nós podemos decidir, nós podemos pensar, nós podemos fazer ou não fazer, ir ou não ir. A gente pode parar e pensar, eu vou ou não vou? E tomar a decisão e ir. Nada no universo divino faz isso. Acabei de ler aqui, ó, vento sopra para tudo quanto é lado, chuva cai aqui, cai em outro lugar, por causa da movimentação de tudo que acontece aqui, vai cair, mas não é porque ela decide que ela vai, hoje vou chover em tal lugar assim assado, não, nós é que decidimos. Então é importante demais dar valor ao eu. E se lembrando sempre disso aqui, ó, dessa lição aqui, sem trabalho não tem como. Porque o eu precisa comer, beber, vestir, viajar, dormir. Tudo isso a gente precisa fazer. Tanto que aqui também tem, na lei do trabalho, vocês vão encontrar aqui logo, a lei do descanso. Alguém vai falar sobre isso aqui em breve. Porque também não é só simplesmente trabalhar. Porque aqui tem uns seres humanos aqui que são meio doidos, né? Eles encaram 3 shifts numa semana num trabalho, não sei por que isso, é loucura. Você não precisa também trabalhar em excesso, não. Trabalhar dentro dos seus limites, descansar dentro do tempo certo e voltar a trabalhar novamente. Porque é exatamente... Não vai falar nada aqui, não. Você não. Porque o trabalho exige que nós voltemos a ele. Amanhã ou depois. Tanto vocês podem ver que tanto a divindade espera de nós que nesse trabalho nosso a gente vai chegar um dia a ser seres iluminados. Porque esse é o caminho de todos nós. Esse é o caminho de todos nós. E se você parar para observar a si próprio, você vai ver o quanto você era rudimentar há um tempo atrás e hoje você tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade. É trabalho seu. Trabalho próprio. Você trabalhou isso. Estar aqui nesse planeta, nesse tempo que nós estamos agora,
vivendo uma vida que não tem nada a ver com o primitivo, uma vida de tecnologia avançada, coisa está só crescendo, é trabalho seu, foi você que conquistou isso. Seu nome não foi tirado de chapeuzinho lá para lá, joga lá na terra, lá, com a turma, não. Você conquistou essa luta. E a gente precisa, nós conquistamos essas lutas. E nós precisamos dar valor a isso. Entendeu? Saber que nós somos dignos de tudo aquilo que a gente está recebendo. Se a gente ainda não tem mais, porque a cabeça já está lá na frente, esperando e tentando conquistar mais, é porque ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Essa vida aqui, por exemplo, eu digo para vocês, eu falei isso com a Rosa um dia desse, por causa de algo que eu li, que alguém estava comentando, e é real. Ela tem limites. Por mais que você se eduque, cresça e evolua nessa vida que nós estamos vivendo aqui agora, vai chegar um ponto que você não tem mais para onde ir, não tem, porque o que você vai evoluir dali para frente é numa outra vida. Aí você vai ter outros limites de evolução. Então, aproveite essa oportunidade agora para trabalhar com carinho, trabalhar com amor, trabalhar com dedicação, seja lá no que você faz. Todo o tempo, como ele disse aqui, pensar é trabalho, falar é trabalho. Então a gente tem que saber controlar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos. Na hora de falar, a mesma coisa. Antes de falar, pense bem. Porque palavras magoam, palavras machucam. Para saber usar as palavras na hora certa, tá bom? Eu proibi o caso de falar qualquer coisa. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Fala. Wallace, não é uma pergunta, mas é que na 676, a resposta do Espírito falou que o trabalho é uma expiação. Lembrando que é uma expiação para quem ainda não evoluiu. Né? Porque o trabalho em si não é expiação, porque Deus trabalha até hoje, e para ele não é expiação. Né? É um prazer. Então, assim, pra gente, para mim, trabalhar no mundo de velho é expiação, porque eu odeio. Eu acho que eu preciso trabalhar. E eu compartilho com você essa aí, também não gosto, não. Então, assim, mas é uma expiação quando a gente não está evoluindo, é uma necessidade, um exemplo. Para mim, vai que eu fui uma pessoa que eu explorei, aquelas pessoas eu obriguei a construir, dando chicotada nas costas. Hoje, há um tempo atrás, trabalhei no muro de pedra para sentir o que é isso. Mas não precisei levar chicotada nas costas, né? Então, não é? Né? Pois é, e outra coisa importante com relação a isso que você falou é o saber. Porque a espiritualidade nos ensina sobre isso aí, expiação, provações que a gente passa todo o tempo que a gente está presente na carne. Entendeu? Quando você sabe disso, você aceita com mais facilidade, você tem mais tranquilidade para poder passar pela situação. Agora, quando você não sabe, não tem conhecimento nenhum, é um sofrimento. É isso que ele está falando das chibatadas nas costas, ou não precisa estar batendo realmente na pessoa, mas a pessoa está sentindo como se alguém tivesse ripando ele, você entendeu? E na realidade não é isso, tudo que você está passando é um processo de evolução seu, entendeu? É alguma coisa que você precisa resgatar para se melhorar, para caminhar para frente. E essa é a nossa vida todo o tempo, tá bom? Você quer falar alguma coisa aí, Salomão? Eu quero dizer um pouco o que você falou agora, e quando você aceita, você vai ao encontro. Isso. Que é uma necessidade. É. Você não aceita, você fica de encontro. De encontro. Acaba se bombardeando. Explicou bem, Quando nenhum nem Deus vai te ajudar. Explicou bem. Eu proibi o Carlos de falar aqui, porque ele vai falar demais aqui daqui a pouco. Então vem, Carlos. Agora é a vez do Carlos. Eu vou terminar o meu livro dos Espíritos um pouco mais cedo, que ele está precisando do momento aqui. Bom dia, gente. Na verdade, eu pedi uns minutinhos a mais para o Wallace, por evangelho de hoje, porque o meu evangelho saiu um pouco mais longo do que o previsto. E o Wallace, ele trouxe aqui a lei do trabalho, não foi? E foi justamente por causa de melhores condições de trabalho que no final do século XIX e no século XX, mulheres europeias se reuniram e começaram a protestar para conseguir melhores condições de trabalho, igualdade salarial do que ela fazia. Esse movimento começou em Berlim e logo depois na Rússia. Isso foi em Berlim. Em 1914, houve o primeiro manifesto feminista por condições de trabalho, condições de saúde, tempo de intervalo no trabalho. E em 1911,
pouco antes, no dia 8 de março de 1914, as operárias russas, elas protestaram contra a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1911, houve um incêndio aqui em Nova York, numa fábrica de tecelagem, de tecidos e de roupas, que centenas de mulheres foram morreram incendiadas. Então, isso aí serviu de base, todo esse movimento, e sempre no mês de março, as mulheres se reuniam, primeiramente na Europa, depois aqui na América do Norte, se reuniam por lutas e foram conquistando isso aí. Em 1975, a ONU finalmente reconheceu esse movimento e criou o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 1975. De lá para cá ficou, sempre no mês de março, o Dia Internacional da Mulher. E eu quis pegar essa deixa do Dia Internacional da Mulher, e hoje é o último dia, o último domingo desse mês, e fazer um evangelho dedicado às mulheres. A importância das mulheres, desde quando Jesus apareceu nesse mundo, desde quando esse ser iluminado apareceu nesse mundo, até hoje. É lógico que vai ser uma coisa bem vaga, porque não dá para falar tudo, mas Jesus ele foi o primeiro feminista da história. Porque até então, naquela época, antes do ano zero, né, do ano que a gente considera um ano zero, qual era a função da mulher? Era procriar, era servir como serva e ser servidora de desejos masculinos. Então, até então só servia para isso. E, infelizmente, em alguns países do Oriente ainda pensam dessa forma. Ainda existe pessoas sendo escravizadas e torturadas e assassinadas porque se rebelam. Mas Jesus, naquela época, ele quebrou com todos esses tabus, com todas essas barreiras, igualando as mulheres. Então, eu queria trazer para cá, desde quando começou, desde quando Jesus veio, até hoje, né, gente? Deixa eu ligar aqui. Foi. Ok. No Evangelho, Jesus ele sempre destacou um papel muito importante para as mulheres, certo? Desde, como eu acabei de falar, desde seu começo, ele veio destacando a importância da mulher, porque Jesus não via mulher nem homem, ele via seres espirituais. Então, para ele não importava se era mulher, se era homem, se era escravo, se era nobre, se era judeu, se era saduceu, não importava. Para Jesus não importava, importava a pessoa. Tanto não importava isso, que em determinado momento, quando a família dele chegou, ele disse, mas quem é minha família? Não desprezando os laços familiares, mas mostrando para todos nós que o importante, que é a verdadeira família, que é a família universal, são aquelas pessoas que confraternizam dos mesmos pensamentos e dos mesmos ideais. Então ele mostrou ali a lei de afinidade. Então ele falou, quem é minha família? Minha família são esses que estão aqui. Mas naquele momento, Jesus, ele dá importância à mulher. Ele trabalha juntamente, ele resgata, ele ajuda a resgatar. Desculpa, ele não resgata. Foi através do esforço dela que ela saiu daquela sintonia que ela vibrava, que foi Maria de Madalena, Maria de Magdala, que é um dos maiores exemplos do Evangelho, Maria de Magdala. Ele mostra a amizade dele, a fé que Joana de Cusa tinha, das irmãs, não é? Das irmãs de Lázaro, que era Marta e Maria. Ele mostra a importância de Maria, mãe de Tiago, e a maior de todas, né? Que é a mãe dele, Maria de Nazaré, que a gente considera como mãe de todos nós, né? A mãe da humanidade. Então, ele sempre atribuiu a ela grande importância. E quais foram os papéis dessas mulheres na época?
na época do Evangelho, na época da Boa Nova. Elas tiveram papéis de seguidoras, certo? De discípulas, não de apóstolas. A gente não conhece nenhuma mulher como apóstola. Na Bíblia não fala que teve apóstolas femininas, mas de discípulas que seguiram Jesus. De testemunhas para tudo aquilo que ele pregou. E o mais importante, divulgadora dos ensinos das parábolas. Ele queria divulgar, né? Ele queria espalhar a boa nova, então ele tinha que trazer mulheres para ele, né? Para o lado dele, para espalhar aquela mensagem que ele estava trazendo, certo? Realmente foi Ana estava falando de Paulo, que foi o maior divulgador do Espiritismo. As mulheres também divulgaram bastante, do Espiritismo não, do Evangelho. As mulheres também espalharam bastante as coisas que presenciavam com Jesus, as curas, tanto cura do corpo quanto cura da alma. Então, e tudo que elas presenciaram, os ensinamentos, Jesus ensinando igualdade e fraternidade, desde aquela época, certo? Porque desde aquela época, Jesus ele ensinava liberdade e fraternidade. Ele estava muito além da Revolução Francesa, né? Então, aliás, ele estava além de tudo, né? Além de todos nós. Sempre foi. Então, ele trouxe toda essa importância e jogou na mão das mulheres essa importância, esse compromisso, né? E, junto com isso, ele traz a compaixão e o respeito pelas mulheres. Como eu falei aqui, as mulheres era tido como nada naquela época. Não se tinha respeito à mulher, tanto é que a gente vê aqui Joana de Cusa. Joana de Cusa. Cusa era o empregado de Herodes. Ela era Joana dele. E assim era. As mulheres, ela recebia o sobrenome do pai e depois do marido. Então, era propriedade do pai ou do marido. Infelizmente era. Era assim que era tida. A mulher, ela tinha que obedecer o pai e o marido, ou então obedecer se não casasse o irmão, se tivesse irmão. Era assim que funcionava naquela época. Então, ele veio mostrar, ele veio trazer a compaixão e o respeito. Ele tratou sempre as mulheres com respeito e compaixão, e até mesmo aquelas que eram marginalizadas. Porque, vejam bem, se as mulheres que andavam perante os conceitos da época andavam certinhas, já não tinha tanto esse valor, imagine aquelas que se rebelavam. Imagine aquelas que andavam, entre aspas, fora da linha. Elas eram completamente marginalizadas, elas eram apedrejadas até a morte. Como é o caso daquela mulher que Jesus, que juntou-se à multidão para apedrejá-lo, e Jesus simplesmente, sem falar nada, escreveu no chão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ele foi em defesa daquela mulher. Ele ia em defesa das mulheres, a mulher que sangrava, que já estava há anos sem sangrar, e nenhum médico conseguia curar. Ela se curou. A fé que ela teve em Jesus, ela simplesmente tocou aquela corda que amarrava, que é como se fosse um cinto, eu esqueci o termo que se dá, ela simplesmente tocou ali ela se curou. E Jesus falou que tinha sentido sair uma virtude dele. Então ele fala: a tua fé te curou. Então ele estava ali para proteger as mulheres, para tratá-la com igualdade. Ele curou, ele foi de encontro à samaritana, aquela mulher que estava no poço e que tinha sede. Ele disse: bebe da minha água, porque se tu beber da minha água, nunca mais tu tereis sede. Que era a água do conhecimento, né? Não a água física, mas a água do conhecimento. Ele protegeu as mulheres adúlteras, como eu acabei de falar, que ia ser apedrejada. Então, ele protegeu todas as mulheres. Ele veio mostrar, ele veio desafiar a sociedade da época.
não só através dos ensinamentos que ele trazia, de devolver com amor a agressão, mas também mostrar que todos são iguais, independente do sexo, independente da etnia, independente da religião. Ele veio realmente quebrar e desafiar a sociedade da época. E no Evangelho de Lucas, eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de Lucas, ele é tido como o Evangelho das mulheres. Porque de todos os evangelistas, Lucas é aquele que mais fala sobre as mulheres, que tem mais entusiasmo em falar sobre as mulheres. Ele é considerado, como eu falei, o Evangelho das mulheres, por tanta atenção e importância que ele dá ao ministério que Jesus teve e às mulheres que conviveram com eles naquela época. Lucas, ele dedica atenção às mulheres como Maria de Madalena, Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais depois dessas irmãs do Lázaro. Maria de Betânia, e ele inclui personagens femininos importantes, que em outros evangelhos não inclui, que é Isabel, a tia de Jesus, a irmã de Maria, e a mãe de João Batista, a mãe de João Batista, que é tia dele, Isabel, e a própria Maria, mãe de Jesus. E Lucas é o único evangelista que ele narra a situação de Maria, a anunciação de Maria do anjo, quando Maria recebe a anunciação do anjo. Ele narra essa passagem e ele é a primeira pessoa a apresentar Maria como exemplo de fé e de obediência. Então, vamos também para o Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus ele destaca as irmãs Maria e Marta, né? As irmãs de Lázaro, e a fé de Marta, porque depois de Lázaro ter sido sepultado por estar morto, a gente aprende da doutrina espírita que Lázaro não estava morto, certo? Porque Jesus não podia ir contra as leis naturais de Deus. A gente aprende que Jesus, dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo, a gente aprendeu que Lázaro, ele sofreu um ataque de epilepsia e ele não estava morto. De catalepsia, não é? Catalepsia. Desculpa, eu troquei o nome. E ele não estava morto. Mas na época a ciência não sabia disso. Então todos achavam que Lázaro tinha morrido e enterraram Lázaro. Então, quando chegou a notícia da morte de Lázaro para Jesus, ele disse que ele iria lá. Mas Jesus já sabia o que tinha acontecido com Lázaro. Ele, em nenhum momento ele se desesperou. Ele sabia. Ele sabia tudo o que acontecia ao redor dele. Mas a família de Lázaro e os amigos de Lázaro não sabiam disso. E as irmãs de Lázaro estavam desesperadas. Por quê? Porque Lázaro era o homem da casa. Eram duas irmãs de Lázaro. Então todas elas estavam desesperadas. E Marta, quando encontra com Jesus, chega para ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. E ela afirma com tanta convicção, com tanta fé, que Jesus fica assim. O termo não seria de queixo caído, mas ele fica assim, impressionado com a fé dela. E ele fala, naquele momento Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Ele estava se referindo ao espírito, lógico, não ao corpo material. E depois disso, eles vão lá e acontece o episódio da ressurreição de Lázaro, né? Entre aspas, a ressurreição de Lázaro. E o que Jesus quis mostrar durante esses
anos que ele esteve aqui na terra e que pregou a boa nova. Ele quis mostrar que todos nós somos iguais. Ele quis mostrar que todos nós merecemos igualdade e direito. Ele traz no evangelho, no seu evangelho, um lembrete para que de que não existe diferença. Todos nós somos iguais. Essencialmente somos iguais. A diferença que existe entre nós são diferenças do corpo físico, que são diferenças temporárias, e são diferenças de conhecimento e de experiências que a gente adquiriu. O Espiritismo, depois ele vem nos ensinar que todo espírito nasce simples e ignorante. Do momento zero ali, simples e ignorante. E que um dia a gente vai ser que nem ele, que nem Jesus. A gente nasceu simples e ignorante aqui e depois de muita experiência, de muito trabalho, a gente vai se tornar o que Jesus é. Então a nossa diferença é que uns já estão mais na frente e outros estão mais atrás. É a única diferença que a gente tem. E do corpo físico. Mas esse corpo físico é que nem roupa. A gente tira, usa, quando está velho a gente joga fora e pega uma nova. É isso que é nosso corpo físico. A gente está aqui nessa vida, a gente usa ele um bocado para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento espiritual. A gente usa esse corpo espiritual. A gente não deve abusar, tá, gente? Porque é um empréstimo que é dado. Esse corpo não pertence a gente. Esse corpo pertence ao planeta. Por isso que a Bíblia fala, do pó viesse, ao pó voltará. Porque a gente não leva o nosso corpo. A gente não leva nada físico. Quando a gente partir dessa para outra, nada que é físico a gente leva. Nem o nosso perispírito, que é sem material, vai com a gente. Porque até as substâncias do nosso perispírito são substâncias que pertencem a esse planeta. Então ele vai ficar aqui nesse planeta. O espírito vai, quando o nosso espírito tiver condições de migrar desse planeta para um planeta mais evoluído, ele vai ser refeito nesse planeta com os princípios materiais, com os elementos daquele planeta que a gente vai. Não com desse daqui. Então, é emprestado, a gente tem obrigação de cuidar dele. Mas, como eu falei, é como uma roupa que a gente usa para aprender e um dia a gente vai deixar do lado e partir para outra roupa. Então, o espírito é tudo igual. E ele veio também trazer inspiração. Para quê? Para que, através dos exemplos de fé e de coragem, aquelas pessoas daquela época pudessem se movimentar, pudessem se mover e pudessem segui-lo de forma que aquilo ali pudesse transformar a vida delas e a vida de outras pessoas. Ok. E na doutrina espírita, onde é que isso se aplica? O que é que a doutrina espírita pensa e fala sobre as mulheres? Ela fala que as mulheres são vistas como seres espirituais com a mesma importância e direito que os homens têm. A doutrina, ela enfatiza a igualdade entre todos os espíritos, independente do sexo ou de qualquer outra característica física. E que cada um está passando por aquela experiência momentaneamente, pois assim é necessário para o seu aprendizado e desenvolvimento espiritual. Então, a gente vai ter vidas como homem, como mulheres. Vai chegar um determinado momento que eu vou precisar reencarnar como mulher, se é que eu já reencarnei como mulher, que a gente vai trocar os papéis. Por quê? Porque para a gente ser um ser evoluído espiritual, a gente tem que passar por todas as situações. Eu não posso dizer, eu entendo as mulheres se eu não sou mulher, se um dia eu não fui mulher. Então, para eu me tornar um ser evoluído como Jesus eu tenho que ter passado por tudo. Todos nós temos que passar por todas as situações. A gente tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser rico, tem que ser pobre, tem que ser feio, tem que ser bonito, tem que ser alto, tem que ser baixo. Tem que ter, às vezes, doenças, às vezes não.
cabelo, não ter cabelo. Então tem que ser tudo. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu sei o que é que você passa se um dia eu não fui como você. Eu não posso dizer qual é a dor que você sente se eu não passei por aquela dor. Então, um dia todos nós vamos passar por situações parecidas. É lógico, nessas situações, alguns vão tirar mais proveito do que outros. Então, o Espiritismo, ele nos mostra que todos nós, que a desigualdade existe ainda. Hoje em dia, o Espiritismo vem falar que a desigualdade existe entre os homens e mulheres, porque são frutos da ignorância e da força bruta que ainda predomina a humanidade. Se hoje em dia ainda existe desigualdade no nosso planeta, é porque o nosso planeta não é um planeta tão evoluído. A gente aprende que a gente está ali no comecinho da escala. A gente não é um dos piores, mas também a gente está longe de ser um dos melhores. A gente está ali, ó, chegando na metade da evolução, ainda na metade. A gente não chegou nem na metade ainda, mas a gente vai chegar lá. Opa. E qual foi o papel das mulheres na doutrina do Espiritismo? Bem, desde o começo do Espiritismo, gente, o papel da mulher foi muito importante, tanto na divulgação quanto na assistência social, nos estudos, na literatura e principalmente na caridade. Porque a mulher costuma ter um coração mais caridoso do que o do homem. Às vezes existem exceções, mas a grande maioria é assim. Tanto é que para ela que foi designado o papel de ser mãe, não para os homens. Então, a mulher costuma ter um coração mais mole do que os homens. Então, elas têm contribuído, as mulheres contribuíram como palestras, como mediantes, como diretoras e fundadoras de instituições, entre outras áreas. E que a missão da mulher é muito importante, porque a gente aprende no nosso lar, no livro Nosso Lar, a gente aprende que tanto a missão do homem quanto a missão da mulher tem um faz um contrapeso com o outro, os dois se completam. E aí, trazendo algumas figuras importantes do Espiritismo, a gente vai pegar lá no começo do Espiritismo, de quando surgiu, no primeiro movimento da Idade Moderna, conhecido e catalogado, que foi as Irmãs Fox. Alguém já ouviu falar de Irmã Fox? Quem estudou já ouviu falar de Irmã Fox. As Irmãs Irmãs Fox, eram 3 irmãs daqui de Connecticut, que elas tinham mediunidade de fenômenos físicos, e elas começaram, era a Kate Fox, Leah Fox e a Meg Fox. Elas tinham mediunidade de efeitos físicos, e na casa que ela morava, em Hydesville, em Connecticut, existe até hoje, certo? Lá nessa cidade, tornou-se um local onde tem muitas pessoas que estudam o espiritualismo, onde tem pessoas espiritualistas, e aí tem pessoas que são cartomantes, isso e aquilo. Inclusive, o Divaldo já deu uma palestra lá, anos atrás, no encontro que teve lá, no encontro espiritualista. O Divaldo deu essa palestra lá em Hydesville, em Connecticut. E, na época, eu acho que a Rose e a Sueli foi para essa palestra. Foi um grupo daqui, eu não fui. Mas existe até hoje, existe lá a casinha onde elas moravam, e foi um dos primeiros locais, porque esse país aqui foi um dos países escolhidos pela espiritualidade para que houvesse a propagação do espiritismo. Mas, infelizmente, eles pegaram esse espiritismo e transformaram no espiritualismo com fins financeiros. Então, não divulgou tanto. Então, na França, a gente vem ver depois a senhora Plainé-Maison, francesa, tá? Essa senhora, ela foi a responsável
por apresentar o até então professor Hippolyte Léon Denisard Rivail às primeiras reuniões mediúnicas. Foi ela que foi lá, pegou o depois Allan Kardec, esse é o nome dele oficial, tá, gente? Quem não conhece, esse é o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que ele usou na época, porque ele já tinha tantos livros escritos de literaturas, de várias coisas, ele era um cientista, Allan Kardec. Allan Kardec ele não era nenhum religioso, ele era cientista. Então, ele não queria que os estudos dele, a ciência dele fosse confundido com o que ele estava começando a fazer, o espiritismo, e ele criou um pseudônimo, Allan Kardec. Tem um porquê desse nome, depois se der tempo a gente fala, tá? Mas tem um porquê desse nome. Então, essa senhora foi a pessoa responsável por apresentar Allan Kardec ao espiritismo. Tem as irmãs Caroline Baldin e Julie Baldin. Essas meninas elas tinham 13 e 12 anos e eram médias na época. A foto que aparece ali, tá? Não é dela, não é original, foi do filme Allan Kardec, porque não existe a foto dela. Então, foi com ela que Kardec teve acesso primeiramente às perguntas da espiritualidade. Ele começou a perguntar a espiritualidade. Na época ainda existia a cestinha, que elas colocavam a mão e a cestinha com a caneta fixada e dava as respostas para Allan Kardec. Foi logo no começo que o Kardec conheceu a doutrina espírita. Então, essas duas crianças, através da mediunidade, ela começou a responder, através da mediunidade dela, ela começou a responder as primeiras dúvidas que Kardec tinha. Nossa, esse controle, ele está meio... Passou. Tá. A senhorita Ruth Celine Japet, essa também é a atriz que está representando, tá, a pessoa original, não tem a foto da pessoa original, certo? E essa senhorita... Ela também teve um papel muito importante. Foi através dela que foi revelado para Kardec a importância dele. E foi através dela que começou a elaboração do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, aquele livro de pergunta e resposta que o Wallace usou hoje, que a gente usa todo domingo, foi através dela que existiu o primeiro trabalho, que começou o primeiro trabalho. Nós temos também a senhorita Aline Carlotti. Essa não tem foto dela, nem foto de uma atriz representando ela, tá, gente? Mas essa senhora, ela teve um papel extremamente significante no trabalho de Allan Kardec. Ela foi a médium que recebeu as comunicações do Espírito de Verdade. Você sabe o que é isso, Espírito de Verdade? Espírito de Verdade são as mensagens que veio direto de Jesus. E se intitulou Espírito de Verdade. Então, olha a importância dessa médium. Já tinha sido dito para Kardec a importância do trabalho dele e ele ainda estava assim, sem acreditar, meio em dúvida. Então, Espírito de Verdade, numa reunião mediúnica, ele chegou para Kardec e disse: confirmo o que te foi dito a respeito da tua missão, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Olha o que ele falou, discrição, gente. Recomendo muita discrição. Já pensaram se fosse o dia de hoje, o povo já estava batendo selfie e colocando nas redes sociais, né? Mas ela falou para Kardec, recomendo-te muita discrição. Gente, isso aí é um conselho que todos os espíritos de um certo conhecimento, de uma certa moral, dá para os médiuns quando começam a trabalhar. Discrição e humildade. Porque, segundo um amigo nosso, que já está no mundo espiritual, ele disse, todos os meus médiuns que trabalhou comigo,
que se perderam pelo caminho da vaidade, foi muito triste. Mas aqueles que não se perderam no caminho da vaidade, receberam muitos aplausos quando chegou aqui desse lado. Ele disse, aqueles que trabalhou comigo e que soube fazer o seu trabalho humildemente, sem receber nem sequer um obrigado, eles, quando chegaram desse lado, eles foram reconhecidos por uma quantidade imensa de espíritos. Isso foi um conselho que nos foi dado há um tempo atrás pelo Dr. Fritz, quando a gente começou a trabalhar com ele aqui nessa casa. E continua o Espírito de Verdade. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nunca, pois, fale da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Não faz propaganda de ti mesmo. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada a fizeste. Então, assim, não conte vitória antes do tempo. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade das árvores. E essa frase aqui, ó, gente, essa frase, visto que pelos frutos é que se conhece a qualidade das frases. O próprio Jesus usou isso no seu evangelho. Se conhece a árvore através dos frutos. Ele, 19 séculos depois, ele usando as mesmas palavras. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Então, ele vem falar aqui. A gente está te dando apoio, mas você tem que trabalhar. Você tem que fazer a tua parte. Voltando agora de novo para o Evangelho, a lei do trabalho. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E realmente, abalou e transformou. Mas como fala aqui, nem todos ainda estão preparados para essas mensagens que a gente já está se preparando para receber. Nem todos estão preparados. Tem pessoas que acham que a gente é meio pirado. Eu conheço um bocado de gente que, quando eu digo que eu sou espírita, que eu faço parte daqui, até meus funcionários acham que eu sou meio Lula Lelé, né? Não acreditam muito naquilo. Então, mas o quê? A gente está fazendo a nossa parte, né? Vai chegar um momento que eles vão acreditar naquilo. E finalmente, finalmente não, porque tem ainda dezenas de outras. Mas eu tive que escolher, separar ali, as que se tiveram maior ênfase, que tiveram maior destaque na época. Senão a gente ia ficar aqui o resto do dia. Tem Amélie, não é? Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet Rivail, a senhora Allan Kardec. A senhora Allan Kardec, ela desempenhou um papel relevante na codificação espírita, pelo incentivo, pelo apoio notável e pela colaboração que prestou na realização dos trabalhos espíritas do seu marido. Ela foi o braço direito de Allan Kardec. Não dizem que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Ela foi a muleta de Allan Kardec durante todo esse trabalho, porque ele teve que abdicar de tudo. Ele chegou a ter momento que ele perdeu tudo que ele tinha financeiro. E foi motivo de deboche para outras pessoas. Mas ela estava ali o tempo todo do lado dele, apoiando. Sem esse apoio, certamente, Allan Kardec não teria conseguido realizar a sua inovadora e grandiosa obra. E tem um texto que Kardec deixou, né, mostrando a importância dela no trabalho que ele realizou. E esse texto fala o seguinte, isso aí ela nova, tá? A foto dela nova, e aquela é um pouco mais velhinha. Porque Kardec desencarnou cedo, e ela ainda durou, viveu ainda no corpo durante muito tempo. E Kardec fala o seguinte, quando concebi a ideia do Livro dos Espíritos,
Minha intenção não era me pôr em evidência e ficar conhecido. Mas logo ultrapassado, isto não me foi possível. Tive que renunciar aos meus gostos de retiro, sob pena de abdicar da obra empreendida e que crescia prodigiosamente. Mas foi preciso seguir-lhe o impulso e tomar as rédeas. Gente, Allan Kardec, ele passou a viver em função da codificação. Foram 6 livros, 5 livros mais obra póstuma, que é conhecido o Pentateuco mais a obra póstuma, que foi os manuscritos que ele deixou, que depois, junto com a ajuda da Amélie, foi publicado. Durante 10 anos, foram 10 anos, ele publicou a Revista Espírita, uma revista mensal, que existe, são 10 livros, a coleção. Mas, no total, os livros de Allan Kardec foram 26 ou 29 livros. Num período curto, porque ele faleceu muito cedo. Então, ele não parava. E quem assistiu o livro Allan Kardec, gente, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, isso na época não tinha nem máquina de datilografar. Era na mão, manuscrito, à luz de vela ou de candeeiro. Não tinha internet, não tinha nada. Os livros e o negócio era imprensa. Sabe como é que se fazia a imprensa, gente, para imprimir uma página dessa? Era pegava-se os quadradinhos, a forma, letra por letra, colocava tudinho para depois... O nome era imprensa por causa disso, porque imprimia no papel, aí saía, tirava o papel, colocava outra. Então, uma página... As letras tinham que ser letra por letra colocada, tudinho. Imagine a mão de obra e o trabalho que era. Era muito trabalho. A gente tem muito que bater palma e honrar os que antecederam a gente, porque se a gente hoje em dia tem todo esse conforto, é porque eles ralaram muito, trabalharam muito no pesado para a gente usufruir dessas coisas. Que somos nós no passado. A gente sabe disso. Fomos nós no passado. Aí Kardec continua: foi a obra da minha vida. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, minha saúde, porque o futuro estava escrito em minha frente em caracteres irrecusáveis. Filo, por meu próprio movimento, e minha mulher, que nem é mais ambiciosa nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com meu ponto de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como a faz ainda por um trabalho por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinha habituado. Então eles abriram mão de tudo que eles tinham, de família, de tudo, para poder se dedicar ao espiritismo. E mesmo depois da morte de Allan Kardec, sua esposa manteve sua importante participação tanto no movimento espírita quanto no fortalecimento da divulgação do espiritismo. Então, isso na Europa, né, gente? Isso a gente viu aqui nos Estados Unidos da América e na Europa. E no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, não é? Bem, no Brasil, temos algumas figuras a ser destacadas, entre elas a Benedita Fernandes, conhecida como a Dama da Caridade. Ela foi de São Paulo. Ela criou a Associação das Senhoras Cristãs e ela também foi a criadora do primeiro sanatório espírita do Brasil e do primeiro hospital psiquiátrico espírita do Brasil. Certo? Porque, gente, não se engane, não. Muito dos processos, dos problemas psiquiátricos que a gente vê aí, são, na verdade, problemas espirituais. Por trás disso aí, a raiz está no problema espiritual. Certo? Temos também
a senhora Ivone do Amaral Pereira. Ela nasceu numa família já espírita, tá? E desde os 4 anos de idade que ela já tinha mediunidade ativa. Ela teve o primeiro contato com o livro da codificação espírita ainda em criança, e ela foi uma divulgadora ativa do espiritismo, publicando vários livros e trabalhando sempre até a sua desencarnação aos 83 anos de idade. Temos essa senhora aqui também, ó. Algumas delas são conhecidas, tá, gente? Outras são anônimas. Tipo a Ivone, ela é muito conhecida. Ela é muito conhecida no livro. Por quê? Porque se torna mais conhecida aquelas pessoas que trabalham com a psicografia e que fizeram livros. Mas a gente tem muita gente anônima, certo? Como essa primeira, que eu falei, a Benedita Fernandes, ela não é tão conhecida. Mas olha o trabalho que ela fez. E essa agora, essa Cecília Rocha, que foi uma gaúcha, ela era professora e pedagoga. Ela foi uma das pessoas que iniciou o trabalho de evangelização infantil dentro do espiritismo. Ela que deu o pontapé inicial. Ela foi responsável pelo ESD, pela criação do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que até hoje existe na FEB. E também pelo EAAD, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, e pelos trabalhos de desenvolvimento de mediunidade. Então, essa senhora, o conhecimento que ela tinha dentro da pedagogia e na área que ela exercia como professora, ela utilizou todinho dentro do espiritismo. Novamente, eu volto aqui a falar dos talentos, né? Ela pegou os talentos que ela teve e pôs em prática dentro da doutrina espírita. E ela se dedicou mais de 50 anos à doutrina espírita. Temos também essa daqui, ó. Essa senhora Marlene Nobre, ela foi muito nobre. E quem foi essa senhora? Essa senhora, ela era médica espírita, ela criou a primeira associação médica espírita. E ela foi presidente e fundadora do Instituto Espírita Caibá Chutel. Alguém já ouviu falar? O Caibá Chutel, ele tem editora, ele tem vários livros. E ela foi a pessoa que deu início a isso aí. E ela foi, além disso, ela era palestrante e conferencista, e ela divulgou bastante a doutrina espírita, tá? E essa aqui, gente, essa senhora aqui, olha, Zilda Gama, essa é a foto dela, tá? Essa senhora, gente, em 1912, ela foi a primeira pessoa a receber uma psicografia de nada mais nada menos do que o próprio Allan Kardec. Allan Kardec desencarnado, ela recebeu a psicografia dele aqui. E após essa manifestação, ela recebeu vários outros ensinamentos, de onde ela publicou um livro. Em 1929, ela publicou um livro, certo? Que o livro se chama Diário dos Invisíveis. Ela tem vários livros, essa senhora. Ela, mais ou menos o Chico Xavier de saias. De tanto livro que ela recebeu psicografado. Em 1916, ela recebeu uma psicografia de Victor Hugo, francês, dizendo que ela ia dali para frente receber vários livros dele. E ela psicografou. Então, entre esses livros de Victor Hugo, está o Na Sombra e na Luz. Cadê? Na Sombra e na Luz. Redenção, o Calvário do Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas. Todos eles livros que foram publicados pela FEB, tá? Em 1927, ela participou de um congresso em Belo Horizonte. Em 1929, ela olha a importância dessa mulher não só na doutrina espírita, como no movimento feminino do Brasil, no movimento espírita e feminino. Em 1929, ela passou no concurso e foi fazer a universidade. Nessa universidade,
ela fez uma tese. Nessa tese, em 1931, quando ela sai, com essa tese, ela envia essa tese para o Congresso Brasileiro. E, baseada nessa tese, o Congresso Brasileiro vota pelo voto feminino nas eleições. Então, se as mulheres hoje em dia no Brasil têm direito de voto, foi porque essa senhora deu entrada nisso aí, com a tese dela de universidade. Então, uma mulher espírita trabalhando dentro da política do Brasil, né, dos direitos da política do nosso país. E, gente, falando agora, essas mulheres que eu falei, até então, todas elas encarnadas, né? Então, vamos falar das que a gente conhece dentro do trabalho do movimento espírita desencarnadas. Entre elas, temos a Joana de Ângeles, certo? Que através da mediunidade do Divaldo ficou bem conhecida. Primeiramente, ela se apresentou como um espírito amigo. Ela não deu o nome dela, se apareceu como um espírito amigo. E muitos dos espíritos, quando eles aparecem e começam a trabalhar com os médiuns, eles não dão logo o nome de imediato. Eles usam um pseudônimo, dão um nome. Por quê? Porque, às vezes, eles querem sentir o médium. Às vezes, eles não querem que o médium se ache, estou recebendo o espírito de fulano de tal. Então, eles ficam ali meio no stand-by, né? Não no stand-by, mas ficam ali no anonimato, até eles sentirem certa confiança e dizer, não, eu sou o espírito fulano de tal. Então, depois de passar dela dar várias mensagens para o Divaldo, foi que ela se apresentou como Joana de Ângeles. E depois a gente ficou sabendo que a Joana de Ângeles, ela foi nada mais nada menos que a Joana de Cusa, aquela que eu falei no começo, que era esposa de Cusa, que conheceu Jesus, que ajudava o trabalho de Jesus financeiramente. Porque Jesus, na época, eles não tinham dinheiro, não tinham nada, mas eles tinham aquelas pessoas que simpatizavam, que tinham condições financeiras e ajudavam, davam uma coisa ou outra para as viagens que eles faziam. A Joana de Cusa foi uma delas. Então, ela ajudava financeiramente os apóstolos de Jesus. Depois, ela veio como Juana Inês de la Cruz, que foi canonizada pela Igreja Católica. Essa Juana Inês de la Cruz. E também Joana Angélica de Jesus, certo? E, finalmente, Joana de Ângeles. Tá? Na verdade, Joana de Ângeles, ela já se refere a essa última reencarnação dela, como Joana Angélica de Jesus. Tá? Temos outra também, gente, que a gente conhece, e algumas pessoas já tiveram oportunidade, aquelas pessoas que passam, que já foram assistidas aqui no trabalho, nosso trabalho que a gente tem com o pessoal do grupo Instituto Adolfo Fritz, a irmã Sheila, certo? A irmã Sheila é aquele espírito que vem através da mediunidade da Carol, a esposa do Roberto, certo? Então, a irmã Sheila, quem foi a irmã Sheila? A irmã Sheila é um espírito benfeitor, conhecido pelo seu trabalho de cura no mundo espiritual. Então, hoje em dia, ela se dedica ao trabalho de cura espiritual. Irmã Sheila, ela foi enfermeira na época da Segunda Guerra Mundial. Ela é conhecida como enfermeira do alto. E ela teve também algumas reencarnações que ela revelou. A mais antiga dela foi como a baronesa Joana Francisca Fremiot, que foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Joana de Chantal. É aquela foto ali, ó, que ela está ali, lá no canto, certo? E aquela outra foto ali é a foto dela já como a enfermeira Sheila. E ela também já teve alguns livros que ela publicou, que os livros Nova Mensagem e o livro De Sheila para Você e A Mensagem do Dia. Foram os livros psicografados por Cleiton Levi, certo? E essa, a Meimei, eu acredito também várias pessoas já ouviram falar de Meimei. Quem foi Meimei, gente? Meimei foi um pseudônimo que ela se deu da irmã Castro Rocha, que foi educadora e foi casada com Arnaldo Rocha. Meimei, 50 dias depois do desencarne dela, ela já começou a psicografar através de Chico Xavier. Então foi rapidinho, ela chegou lá do outro lado e aqueles que
que tem medo. Eu vou ficar no umbral, vou ficar um tempão no umbral. Eu tenho uns alunos que têm medo de umbral danado. Se ela passou por lá, foi rapidinho. 50 dias ela já estava psicografando. Entendeu? Então, 50 dias depois, ela já estava mandando mensagem através de Chico Xavier. Então, entre os livros dela tem Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. E em outras reencarnações que foi revelada, antes dessa reencarnação dela como Memei, destaca-se a Princesa Mabi, que viveu no século 8 a.C., Blandina, aquele que leu o livro Ave Cristo, gente. É muito bonito o livro Ave Cristo. Quem leu o livro Ave Cristo deveria ler, que depois dele tem 50 anos depois. Ela foi Blandina, a menina Blandina. Tá no livro de Chico Xavier, tá? E para encerrar com esses destaques, trazer aquela que também é uma colaboradora incansável. Os livros que a gente utiliza até nos nossos estudos aqui dentro do GETU, são os livros que são elaborados e feitos na editora Alta de Souza, leva o nome dela, é uma homenagem. Por que Alta de Souza? Porque todo o movimento que foi criado foi baseado sob instrução desse espírito. Quem foi Alta de Souza? Alta de Souza foi uma poetisa que morreu bem nova, aos 24 anos. Ela foi do Ceará, Rio Grande do Norte, pertinho lá da minha terra, 3 horas de lá de carro. E ela só teve um livro publicado, mas esse livro estourou na época, um livro de poesia estourou. Por que ela só teve um? Porque ela morreu aos 24 anos de idade com tuberculose. Ela era uma pessoa que tinha saúde bem, bem frágil. E do outro lado, ela nunca parou de publicar livros e poemas. Então, já no primeiro livro que Chico Xavier publica, que chama-se Parnaso de Além Túmulo, que é um livro muito grosso, parece uma Bíblia, são vários poemas, é um livro só de poema. Nesse livro tem poemas de Alta de Souza. E ela contribuiu. A Mansão do Caminho, que o Divaldo toma conta, ela contribuiu também nos trabalhos da Mansão do Caminho, orientando do que ou não, dando as diretrizes, porque como é que funciona esse trabalho. A espiritualidade, ela está pronta, esperando que a gente arregace as mãos e faça o nosso trabalho. Quando a gente arregaça as mãos e começa a trabalhar, eles vão nos dando intuição, nos dando mensagem, nos dando direcionamento para o que a gente deve fazer. E isso é em toda a casa espírita, tá, gente? É aqui, foi lá com o pessoal do Alta de Souza, foi com o Divaldo, em todo canto. Quando a pessoa quer trabalhar, no livro nosso lá ele fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é assim, certo? De novo trazendo para o trabalho. Eu nem sabia que a gente ia falar de trabalho hoje, certo? Eu nem sei nem porque a gente está falando de trabalho. Na verdade, a introdução que eu fiz falando sobre o movimento feminino foi uma coisa que peguei aqui na hora antes da gente começar, tá? Não estava na minha programação, não estava nos meus slides, mas foi coisa que veio na minha cabeça e eu introduzi. Então é o seguinte, quando a gente está pronto, o trabalho sempre aparece. A gente está vendo aqui todas essas mulheres, desde a época de Jesus, todas elas trabalharam com afinco, ajudando e auxiliando Jesus nessa divulgação da Boa Nova. Porque Jesus ele trouxe a Boa Nova, mas a gente é que tem que fazer com que ela se propague. Nós somos os operários dele. A gente é que tem que trabalhar, pôr em prática esses ensinamentos. E essa senhorita, Alta de Souza, foi ela quem orientou o trabalho que se intitula Caravana, que atende cerca de 500 pessoas frequentemente, diariamente, lá na Mansão do Caminho. E tem um fato interessante que eu vou trazer aqui, 2 fatos interessantes dessa senhora. Quem já ouviu falar na campanha do quilo no Brasil? Eu acho que a grande maioria já ouviu falar na campanha do quilo no Brasil.
A campanha do quilo no Brasil, quando ela foi posta em prática, o pessoal que saía para distribuir, fazia a campanha do quilo, eles ficaram impressionados que cada vez que eles voltavam e traziam a prece, entrava uma senhorita com espíritos maltrapilhos. Bem maltrapilhos, bem... E eles disseram, não, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo errado, que a gente está saindo, distribuindo mensagem do Espiritismo, distribuindo mensagem de Jesus, e esses espíritos estão vindo para cá. Aí depois essa apresentadora disse, não, eu estou indo com vocês, eu sou Alta de Souza, eu estou indo com vocês, e nos lares onde vocês estão distribuindo a campanha, eu estou resgatando esses irmãos necessitados, trazendo para cá, para que eles sejam auxiliados. Então, a campanha do quilo não é só a divulgação de mensagem, não é só a coleta de alimento, é a coleta também daqueles espíritos sofredores que são trazidos para as casas, para de lá eles serem encaminhados para locais melhores. E tem, para encerrar tudo aqui, tá? Trazer uma passagem onde Chico Xavier, ele fala sobre esse espírito de Alta de Souza. Ele fala que um momento, ele fala assim, eu estava em oração certa noite quando se aproximou de mim um espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Pediu lápis e escreveu o soneto a que me referi. Chorou tanto ao escrever que comecei a chorar de emoção, sem saber se naquele momento os meus olhos eram os delas ou se os olhos dela eram os meus. Tamanha sintonia de Chico Xavier com esse espírito. Mais tarde, soube por nosso caro Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte. O envolvimento de seu amor foi tão intenso que Chico, em carta enviada a Manuel Quintão, dizia sentir muita saudade quando o espírito de Alta de Souza ausentava-se e comentou: quando ela escrevia, fazia-me sentir sensações indefiníveis. Algumas vezes, eu senti que ela estava em companhia de outro espírito, bastante elevado, que nos disseram tratar-se de uma colaboradora da Fraternidade Celina, mensageira de Maria de Nazaré. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, para todo mundo, especialmente para as mulheres daqui do Getú, tá? A importância do trabalho de vocês, tá? A importância do trabalho de Jesus e de todos vocês, tá? Parabéns pelo o dia 8 de março, o dia de vocês. E a gente sabe que esses dias que o pessoal escolhe, dia do trabalho, dia disso, daquilo, é um dia simbólico, mas o trabalho não foi simbólico, o trabalho foi realmente real. E é real ainda hoje, porque até hoje, como eu falei desde o começo, ainda existe muita diferença, muita tristeza. Tá? A humanidade ainda não está 100% preparada para absorver todos os ensinamentos que Jesus trouxe, absorver toda essa boa nova que Jesus trouxe. Mas, com o nosso trabalho, tanto dos homens quanto das mulheres, um dia a gente vai chegar lá. Tá? Boa semana para todos. E essas flores são para vocês. Boa semana para todos.